mas eu quero compartilhar com vocês agora uma palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia. Eu estava... Encontra-se em Apocalipse capítulo 22, o verso 17. Vamos ler o texto de Apocalipse capítulo 22, o verso 17. Eu quero ler para você aqui, para a gente ganhar tempo. Diz assim a palavra de Deus: e o Espírito e a noiva e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vou repetir. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. Eu estava hoje, essa palavra nasceu no meu coração da seguinte maneira. Eu estava hoje, eu fui ao médico hoje, de rotina, e eu estava ali aguardando ser chamado, e eu estava ouvindo um senhor falando, conversando com outro senhor, e falando da necessidade, da importância, de beber água. E ele, sim, parecia uma pessoa de conhecimento, uma pessoa culta, E eu estava ali no meu cantinho, esperando, mas eu estava só ouvindo. E à medida que ele ia falando da importância de se beber água, falando para aquele outro senhor, o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite. E eu peguei a Bíblia depois e comecei a ler. Eu me deparei com esse texto, me lembrei na hora desse texto que nós acabamos de ler agora, Apocalipse, e eu comecei a meditar nessa palavra. E durante o dia eu vim meditando, a respeito dessa palavra. E eu fiquei pensando, e quando Deus começou a criar todas as coisas, na sua obra da criação, eu fiquei imaginando, minha mente começou a maquinar, a imaginar, como Deus estava criando as coisas, e num determinado momento da eternidade, quando ele pensou, a minha mente imaginou, não estou dizendo que Deus pensou e nem falou isso, a minha mente imaginou, Deus pensando assim, eu agora vou criar algo, que vai ser essencial para a sobrevivência e para a existência de todo ser vivo, e eu vou criar. Antes que ele criasse o homem, criasse a planta, os animais, ele pegou, ele juntou, o que ele fez? Ele juntou dois elementos químicos. Deus ajuntou dois elementos químicos. Pegou o hidrogênio, pegou o oxigênio, para fazer uma substância, incomparável e insubstituível. E queria trazer grande benefício para todo o planeta e para todos os seres vivos. Que substância foi essa? Quando ele pegou duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, ele uniu, e formou o quê? A água. Todos nós sabemos, quem participou da aula de química lá sabe que a composição da água, de uma molécula de água, vem de duas moléculas de hidrogênio, com uma de oxigênio. Então, e aqui fica uma pergunta. Deus uniu duas coisas e formou algo que ia ser bênção, que ia trazer grande benefício para todo o planeta e para todos os seres vivos. E aqui cabe uma pergunta para mim, para você. Nós somos assim? Quando nós nos unimos a algo ou a alguém, nós temos esse objetivo de trazer bênção, de ser bênção, de criar bênção. Preste atenção. Quando nós somos assim, quando nós nos unimos a algo ou a alguém, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Tornamos aquilo bênção para as pessoas. Deus, quando ele une alguém, uma pessoa a outra,
é com um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E quando ele criou ele formou a água, ele criou a água, ele criou com um propósito. A água hoje ela é vital à vida de qualquer ser vivo. A água ela cobre 71% do nosso planeta. 71% do nosso planeta, da superfície do nosso planeta é coberto de água. O corpo humano é composto de 75% de água. Nosso corpo ele necessita de pelo menos de 2 a 2,5 litros de água, de ser consumido 2 litros a 2,5 litros de água por dia. O nosso corpo necessita diariamente, porque perdemos líquido durante o dia, através da urina, através do suor, das fezes. Então, há uma necessidade do nosso organismo de repor água rapidamente. Certa vez eu tive uma crise de rins no trabalho, porque eu estava ingerindo pouquíssima água, ou quase nenhuma. Eu acordava pela manhã, trabalhando durante o dia até 2, 3, 4 horas da tarde. Quando eu chegava em casa, que geralmente eu ia beber água. Eu tive uma crise de rins para nunca mais, né? Então, o nosso corpo, os cientistas dizem que o nosso corpo subsiste, aguenta ficar sem comida cerca de 40 dias, ou 45 dias, mas não esse tempo todo sem água. Me parece que vai de 3 a 5 dias no máximo, para a gente ficar sem beber água. Nós precisamos beber água, consumir, ingerir água, né, em grande quantidade, no mínimo de 2 litros a 2,5 litros por dia. A live também aqui é conhecimento, é informação, né? Então, a água é tão importante para a vida, que aqueles cientistas que buscam vida em outro planeta, a água em sua forma líquida, talvez seja o principal indicador de que haja vida em outro planeta. A gente vê constantemente aí na televisão os cientistas falando sobre isso, né? Eles buscam vida em outro lugar, em outro planeta. E como é que eles buscam isso? Procurando ver se encontram água. Por quê? Onde há água, há vida. Então podemos afirmar o quê? Que água é vida. A água ela é poderosa. A água nos refresca, a água purifica, a água limpa, a água revigora, a água alimenta, a água dessedenta, a água conduz até a eletricidade, né? Então, para o nosso organismo, ela é fundamental. Por exemplo, o nosso organismo, ela hidrata a pele, ela nos protege todo o nosso organismo, ela transporta nutrientes essenciais. Ela transporta através da corrente sanguínea, né? Transporta para o nosso corpo, para os nossos órgãos, né? O que eles necessitam de nutriente. E ainda tem uma outra propriedade, uma outra característica. Ela ajuda, né? Uma outra importância, ela ajuda a eliminar as toxinas do nosso corpo. Então, quando nós bebemos água, a água ela segue um fluxo, ela segue um caminho. Ela vai passando desce pelo esôfago, desce o estômago, dali para o intestino delgado, onde uma grande parte da água é absorvida pelo organismo. Depois dali ela desce ela cai na corrente sanguínea e vai sendo levado água para todos os órgãos que necessitam de água no nosso corpo. E a tendência depois do que restou dessa água, ela se misturar a toxinas e tentar voltar novamente para a corrente sanguínea. Aí entra o rins, né, que vai filtrar e que vai jogar de toxina, o que é prejudicial ao organismo, vai jogar para a bexiga junto com a urina. E aquilo precisa ser eliminado do nosso corpo. Então a água ela é fundamental para o nosso organismo. Ela trabalha incrivelmente dentro de nós. Ela precisa ser ingerida, por isso, uma grande quantidade
diariamente no nosso corpo, para que o nosso organismo esteja saudável, para que ele esteja em pleno funcionamento, né, hidratado, energizado, para que ele esteja vivo. Aí por que eu estou falando tudo isso? Bem, você já deve ter percebido, nós cantamos músicas aqui que falam que Jesus é a água, ele tem a água da vida, ele é a água viva, ele é a fonte de água, né? Que há um rio que corre do trono de Deus, que sara, que purifica. Porque Jesus disse o seguinte, João capítulo 7, verso 37 e 38, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém, olha o que Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior. Então, nesse texto aqui, Jesus se coloca em pé no meio da festa e diz assim, quem tiver sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como a Escritura diz, do seu interior fluirão rios, fontes de água viva. Vai sair do seu interior. Então, quem bebe da água de Deus, não somente vai saciar a sua sede, não somente vai ser beneficiado, abençoado, mas tudo que Deus nos dá, amado, tem um objetivo de aquilo ser transformado em uma fonte de vida para as pessoas. Você está entendendo isso? Nós bebemos de Deus. Jesus se revela como a água da vida. Só Ele é capaz de saciar a alma do homem. E quando bebemos dele, saciamos a nossa alma. E a partir daí, outras pessoas no mundo precisam também ser saciadas por Deus. Saciadas da sede que elas têm de Deus. Isso como é que elas serão saciadas? E a gente sabe o segredo. É Jesus. Se Ele é a água da vida, é Ele que vai saciar a alma do homem, e as pessoas precisam ser saciadas de Deus, e nós já fomos, então nós temos a resposta. Por isso que diz que do seu interior vão fluir. Não é para ficar uma represa, não é para ficar engarrafada a água, não é só para você reter para você. A água que a gente bebe deve produzir em nós uma fonte. É isso que a Bíblia diz que acontece dentro de nós. Uma fonte jorra. Tem que jorrar, amado. Tem que se exteriorizar. Tem que vir para fora. Aquilo que Deus tem dado a você, você tem que manifestar para as pessoas. Você tem que testemunhar ao mundo. Para saciar a alma sedenta de Deus. Porque por que existem muitas religiões? O homem tem sede de Deus. Ele está perdido, ele não sabe onde buscar. Ele começa a criar os seus deuses. Por quê? Porque o homem foi desconectado de Deus por causa do pecado. Assim como a água é insubstituível, a gente pode beber. Eu não bebo mais. Muito raramente eu bebo um copo de refrigerante. Eu cortei. Mas a gente pode beber refresco, a gente pode beber um refrigerante, a gente pode beber o que for. Depois de você beber isso, é apenas paliativo. Não vai saciar a nossa sede. O que vai matar a nossa sede? É só água. A gente bebe refrigerante, a gente bebe suco, mas em seguida você tem que beber um copo de água, porque é a única coisa que sacia a nossa sede. A única coisa que vai saciar a sede da alma do homem é Jesus. Mas olha só, ele diz o seguinte, quem tem sede, venha. Deus não amarra a pessoa e obriga ela a vir. Ele se coloca, eu sou a água que vocês precisam beber para terem suas sedes saciadas. Eu posso saciar a sede de vocês, mas vocês têm que vir a mim. Vocês têm que querer. Ele deixa a critério de cada um escolher. Né?
Então, a pessoa que quer, a pessoa que tem sede, quando eu tenho sede, eu vou lá na geladeira e bebo água. Bebo um copo, bebo dois, eu não consigo beber água quente. Eu só bebo água gelada, água que refresca. Até no frio eu bebo água gelada, eu não consigo beber uma água morna, uma água... Não consigo, eu só quero água gelada. Mas quando eu estou com sede, eu vou lá e bebo. Eu vou lá mesmo e me sirvo. Porque o meu organismo está pedindo. A nossa alma tem sede de Deus. O salmista Davi falava muito isso. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. E ele dizia o seguinte: como a corça suspira ou anseia pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, a minha alma suspira. Olha, aquele animal é um animal do deserto. A corça é um animal do deserto. E ela sente o cheiro das águas no deserto. Por isso que ela corre, ela percebe onde tem água e ela vai atrás até ela encontrar. Então, ele faz uma analogia da alma dele com a da corça. De que, assim como a corça anseia e deseja e não para de procurar água até encontrar, a alma do salmista desejava Deus. E eu pergunto para você nesta noite, qual é o seu nível de sede de Deus? A que ponto você anda sedento de Deus? Será que você anda desidratado da água espiritual? Conforme eu falei ainda há pouco, eu passei mal, dor no rins, fui parar no hospital com uma dor insuportável. A vontade era de rolar no chão. Muita dor. Por quê? Meu corpo estava desidratado. Então, eu não bebia água. Como é que está a nossa vida espiritual? Se eu não beber de Deus, eu fico desidratado espiritualmente. Dores vão surgir na minha vida. E se eu não cuidar, vai fazer os meus órgãos pararem de funcionar. E o que acontece com isso, amado? Morte. Por isso tem muita gente morta espiritualmente, porque está desidratado espiritualmente. Não bebe da rocha. Vocês lembram que no deserto o povo de Israel bebeu da água que saía da rocha? O apóstolo Paulo fala que a pedra, aquela pedra que jorrava água, era Cristo. Então, Cristo que tem, ele é a fonte da água, da vida. Dele é que jorra a água. Dele é que jorra a vida. E que água é essa, amado? A água na Bíblia representam duas coisas: o Espírito Santo e a palavra de Deus. Esses dois, juntamente, dentro de nós, trabalham na nossa vida. De que maneira? Trabalham no sentido de trazer uma purificação interior. Quando eu bebo da palavra, quando eu bebo do Espírito, quando eu permito que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, né? Essa fonte de água vai trazer grandes benefícios para a minha vida. Assim como eu bebo água, traz benefícios para o meu organismo, eu falei ainda há pouco, né, que hidrata a pele, até minha pele espiritual é hidratada, a minha fisionomia muda. A Bíblia, sabe por quê? A Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. E como é que o coração fica alegre, mano? É com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando eu deixo o Espírito Santo fluir em mim, quando o Espírito Santo age na minha vida, ele alegra o meu interior, o meu rosto fica mais bonito. Tá vendo? Quando eu bebo da água, não hidrata a minha pele, né? Muitos são os benefícios da água. Eu estava lendo hoje a respeito da água, elimina até a celulite das mulheres. Então, a pele, tira a oleosidade da pele, então a pele fica mais bonita. O que acontece com a minha vida espiritual? Da mesma maneira, quando eu bebo de Cristo, as pessoas veem claramente na minha fisionomia que eu sou de Cristo, elas veem a alegria de Cristo na minha vida. Quando eu bebo dessa água, a água não traz refrigério, né? Quando você está sedento, aquele calor, você não bebe, não traz aquele... Agora você refrescou você. A Bíblia fala que a palavra de Deus é perfeita e refrigera a alma. Então,
para quem está com a alma aí sedenta, quem está com a alma angustiada, quem está com a alma aflita, né? Ansiosa. A palavra de Deus é a água que vai trazer refrigério, que vai aquietar o teu coração. A palavra, essa água, quando você está muito cansado, com calor, né? Você está caminhando e você bebe aquela água, o que acontece com o teu organismo? Você é vivificado, te revigora. A Bíblia fala que se o Espírito de Deus, aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se ele habita em nós, ele também vai nos vivificar. Então o Espírito Santo, a água, essa fonte de água em mim, em você, vai nos revigorar, vai nos vivificar. Assim como a água revigora quando eu estou cansado. Você está cansado espiritualmente? Deixe essa fonte saciar você. Beba. Chega naquela fonte lá e se joga dentro dela e bebe assim, ó, na mão até você dizer: agora estou saciado, agora estou repleto, cheio de água. Então, a água, ela não somente mata a sede, ela não somente nos dessedenta, né? Aquele que, Jesus falou, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, Jesus tem a água que a gente precisa para saciar a nossa sede. Além de tudo isso que eu falei aqui, ela limpa o nosso interior das toxinas. Quando eu medito na palavra, a palavra de Deus não é água, então ela vai ajudar na eliminação daquilo que é tóxico à minha vida, que mata a minha vida, que degrada a minha vida espiritual, que prejudica o meu relacionamento com Deus. Ela vai eliminar o pecado. Essa é a maior toxina que tem matado as pessoas na face da terra, o pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, beba dessa água, elimine as toxinas, elimine tudo aquilo de ruim que prejudica o teu relacionamento com Deus, que prejudica a tua vida, a tua intimidade com Deus, que atrapalha a tua caminhada espiritual, que faz você não dar um bom testemunho como cristão. A palavra de Deus é a água que vai... Jesus falou, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Então é a palavra que vai nos purificar, que vai nos limpar de dentro para fora. E ela nutre a minha vida. A água nutre. A Bíblia fala, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra nutre, alimenta o homem. Quando as pessoas estão com fome, muitas vezes a fome não é fome nem de comida. Se você beber água, aquela fome é eliminada. Se ela não for eliminada, é porque você está com fome mesmo. Mas a água tem esse poder até de alimentar. É o teu organismo mostrando, falando para você que você precisa beber água. Por isso que quando às vezes você está com fome e você bebe água, você perde a fome. Por quê? É o teu organismo dizendo para você, apontando para você que você precisa beber água. Você está desidratado. Se você beber água e continuar com fome, você está com fome mesmo. Então, muitas vezes a nossa vida, a nossa alma está queixosa, a nossa alma está aflita, a nossa alma está cansada, a nossa alma está perturbada, a nossa alma está triste. Isso são indícios, ela está indicando para a gente que a nossa alma está desidratada e a gente precisa beber da fonte. Você está entendendo? Então, meu conselho nesta noite, beba dessa água o quanto você quiser. Não tem restrições. Pode beber à vontade. Sabe por quê? Você não paga nada por isso, porque é de graça, é de grátis, é gratuito, é de graça, não precisa pagar nada. Ele fala,
E nós lemos aqui no verso 17, ele diz o seguinte: quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Você não precisa pagar nada. É de grátis. Então, é só você querer. É só você ir. Ir aonde? Ir à fonte, amado. Quem é a fonte? A fonte é Jesus. Ele tem a água para nos saciar. E você nessa noite, né, seja dessedentado pelo Espírito Santo, por essa palavra que não é minha, mas é palavra de Deus. Que você nessa noite possa se sentir saciado, alimentado, satisfeito, refrigerado, nutrido, que a sua pele, a sua fisionomia possa resplandecer a alegria que há no teu coração pela presença de Deus em você.